be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Hoje, meu privilégio de nos levar a uma meditação, a uma breve conversa da palavra. Depois a gente cantar bastante, glória a Deus, que bom, né? Louvá-lo é muito bom, adorá-lo é melhor ainda. Porque louvá-lo, a gente até pode louvá-lo, mas talvez a gente não o adore. Segundo a expressão da palavra, todo ser que respira louva ao Senhor, mas só filho adora. Entendeu? Todo ser que respira até louva ao Senhor, mas só quem é filho adora. Porque louvor é diferente de adoração. Espero que você tenha entendido. Livro de Mateus, se você puder abrir a sua Bíblia, capítulo 26. Mateus capítulo 26. O pessoal que está na internet com a gente também, acione a sua Bíblia. Antes da gente partir para a leitura desse texto, deixa eu te fazer algumas perguntas bem pessoais. Não precisa dar cotovelada para o lado, tá? Não precisa ficar imaginando quem falou para ele. Amor, você contou? Não precisa. Mas eu preciso lhe fazer algumas perguntas pontuais. Bem simples. Por exemplo, quanto tempo dura a sua decisão de fazer uma dieta? Tem gente que começa na segunda e termina na terça. Tem gente que está no domingo e fala assim, já ouvi gente falar assim, vou começar a segunda não agora porque não dá tempo de psicologicamente me preparar. E tem gente que começa e da mesma intensidade que começa, termina. Quanto tempo dura a sua dieta? Ou talvez quanto tempo dura o seu plano, projeto, os seus pagamentos de academia? Paguei um plano de 6 meses, quantos dias você vai? As academias estão fazendo coisas assertivas. Parcela no cartão, se você vai ou não, pagou. Tem gente que paga academia para outros, né? Se você quiser pagar academia no IME, coloque, eu vou. Pra você não perder dinheiro, e tem gente lá. Eu vou. 2 vezes por dia, pastor, vou. De grátis, irmão. Ixi, até correr na praça. Quanto tempo dura a sua abstinência, o seu propósito de eu vou parar de tomar Coca-Cola? Eu vou parar de comer doce. 6 anos? Esse dia atrás eu vi uma cena pitoresca. A pessoa não está aqui, mas eu vou contar, mas não vou contar o santo. Essa pessoa, a gente estava na casa dos irmãos. O Kelly, já que você está aí para servir, meu irmão, ó, traz mais uma aguinha para mim, essa aqui acabou. Estava na casa do irmão, alguns aqui vão lembrar. E aí de repente, uma macarronada, acho que era isso que a gente estava comendo, conversando ali e tal, comendo. E uma pessoa pegou uma garrafa, um copo assim, colocou Coca-Cola e fez assim, ó. Não vou contar o santo. Eu olhei, eu falei, gente, eu já vi cheirar cocaína, mas cheirar Coca-Cola, primeira vez. Aí eu perguntei, falei, querida, o que aconteceu? Faz muitos anos que eu não tomo, então para eu satisfazer da minha abstinência, eu só... Falei, legal.
Então tem gente que funciona assim. Obrigado, meu lindão. A abstinência, segurei. A abstinência, às vezes, ela dura. Eita. Ai, nada como ter um parça. Obrigado, meu lindão. A abstinência dura quanto tempo para você? Por quanto tempo você falou, vou ficar sem comer doce, vou ficar sem comer açúcar, vou ficar sem fazer isso, sem fazer aquilo, a despeito da abstinência? E convenhamos, sejamos bem honestos, durou muito pouco tempo. Semana passada eu falei, vou ficar sem tomar refrigerante durante a semana. Só de tomar final de semana. Aí uma irmãzinha convidou, pastor, preciso conversar com o senhor, vamos? Vamos. Pode ir em casa? Pode. Come um bolinho com coca? Come. Não durou muito. Acontece comigo também. A despeito do seu comportamento, eu vou parar de murmurar. Aí quando você se deu conta, já está murmurando de novo. Eu vou parar de reclamar. Tinha uma época, uma pulseirinha que a gente tinha num projeto, faz muitos anos isso. E essa pulseirinha, cada vez que você murmurava, você tinha que virar ela ao contrário. Então estava ali, murmuração. E tinha gente que passava com a pulseirinha virada. Não passava um dia com ela normal, porque não aguentava ficar sem murmurar. E a despeito da sua vida espiritual, quanto tempo dura o seu projeto de ler a Bíblia? Gênesis capítulo 1, 2 e 3, acabou? Ou dura um livro de Gênesis, chegar em Êxodo, falar, pastor, tem uma história bem complicada ali, não entendo muita coisa, e nem sou judeu. Quanto tempo dura a sua campanha, o seu propósito de oração? Vou acordar de manhã, ou vou agendar, ou vou fazer isso. Quanto tempo dura? Ou talvez a própria devocional. Quanto tempo dura o seu plano, o seu projeto de ter um momento na sua agenda todo dia para fazer uma devocional onde você se encontra com o Pai pela palavra, ouve, conversa, ora, aquele tempo de ficar com o Pai? Quanto tempo dura? Uma semana, 2 dias, 3 dias, um mês? Faz 10 anos já que isso acontece com você? Como é que está? O grande problema, queridos, é que me parece que as coisas espirituais são as que duram menos tempo com a gente. Parece que as coisas espirituais a gente vai fazendo e elas param no meio do caminho e a gente às vezes nem percebe que parou ou que não está fazendo mais. E por que será que nós somos tão resistentes à mudança? Por que será que eu e você somos resistentes quando alguém chega para a gente, vamos ter que mudar algumas coisas? Eu estou enfrentando isso na marra, no dia a dia. Mudei de casa, estou alguns dias fazendo a mudança ainda. Inclusive a Daunita, nosso cachorrinho, ela estava na porta da outra casa lá, a gente, vamos Daunita, vamos embora, vou fechar tudo já, ela parada na porta, parecendo dizendo assim, mas nós tem que mudar de novo. Nem o cachorro gosta de mudança. E a gente não é acostumado a mudanças. Você não é, eu não sou, nós não somos. Quando você chega no trabalho, alguém fala, mudou os negócios. Ih, de novo, já veio esse patrão em mim. Não é assim? Quando você chega em outro lugar, na escola, qualquer que seja o ambiente, de repente algumas coisas lá não estão do jeito que estavam quando você as deixou na noite passada, você fala, poxa, o que aconteceu? A gente se incomoda porque mudança não faz parte da nossa natureza. E não só a mudança, mas o processo não é só resistente, mas o processo parece que as mudanças mais essenciais, ou que mais deveríamos dar conta, elas duram muito pouco. Eu não sei você, mas a maioria das pessoas tem resistência a fazer exercícios físicos. E segundo os próprios médicos, exercício físico é aquilo que vai te manter com qualidade de vida, pelo menos vai te ajudar em muito a fazer isso. E você faz? Não. Por que a gente não faz? Por que a gente resiste em mudar coisas que conscientemente a gente sabe que são boas? A gente sabe que tem que se alimentar certo. A gente sabe que precisa fazer exercício para cuidar da gente, para a gente chegar numa idade.
maior, não mais velho, né? Maior. E não sofrer tanto, ou seja, a gente poder abreviar, não abreviar melhor, as dores, os momentos de dificuldade, mas manter para deixar para frente lá. Essa semana passada eu também fiz aniversário, e na academia, conversando com os meninos lá, tem um rapaz lá que falou: estou ficando velho, pastor, brincando comigo. Comecei a treinar agora, estou velhão, tal. Falei, é verdade, cara, verdade. Quando você está? 42. Falei, que legal, hein? Então eu sou seu avô, 43. Ele falou, não, mas é que você está conservado. Eu falei, não disse nada, você que está dizendo que você não está. Porque as pessoas acordam, parece tarde demais para algumas coisas que são essenciais. Talvez você fique, e é muito comum a gente ficar nessa, de transitar entre o urgente e o importante. E urgente e importante. O que é importante eu faço, dialogo, o que é urgente eu faço, a gente fica nisso. Às vezes eu evito um pouco o urgente para ficar no importante. Deixa eu te dar uma terceira possibilidade. Essencial. Talvez o urgente é importante, talvez o importante é urgente, talvez eles se entrelaçam, mas tem coisa que é essencial. Talvez ele não entre na sua estrutura de urgência e nem de importância. A tua saúde é essencial. Não é nem importante, é urgente, é acima. A tua família é essencial. Não é nem importante e nem urgente, é acima. A tua vida com o Pai é essencial. Não é nem urgente nem importante. E enquanto a gente fica correndo para lá no urgente, no importante, aquilo que é essencial vai perdendo o seu espaço na nossa história de vida, e quando a gente se dá conta que a gente precisava ter olhado para ela melhor, já não dá mais tempo. Por isso que esse rapaz disse o que disse na academia: nossa, já estou com 42, meu Deus. Aí ele disse: ah, mas você está conservado. Não, talvez eu atentei para isso um pouco antes do que ele, só isso. Talvez eu permiti a mudança um pouco antes do que ele. Talvez eu entendi que isso é essencial e falei, eu vou trazer isso para a minha estrutura, para a minha agenda, para minhas responsabilidades, vou abrir mão de outras coisas que são urgentes, que agora eu não quero, ou que talvez são importantes, mas eu vou realocá-las, e eu vou usar da minha agenda para aquilo que é essencial. E quando eu digo isso para vocês, eu digo o seguinte, hoje inclusive disse para uma pessoa isso: você sempre tem escolha. Você sempre tem escolha. O problema é que quando a gente se encontra com essa situação toda de mudanças, a gente não muda os hábitos, não muda a mentalidade, não muda o comportamento, porque nós somos resistentes à mudança. Antes de ler o texto, eu quero que você só entenda um pouquinho, porque cientificamente, eu trouxe alguns dados aqui, de alguns neuros muito legais, que vão fazer a gente entender por que a gente é resistente à mudança e por que as nossas mudanças duram muito pouco. Algumas ideias. A primeira é porque o cérebro nosso é preguiçoso, ele sempre vai viver a partir daquilo que dá menos gasto e menos trabalho. Por exemplo, quantos números de telefone você sabia antes do celular? Vários. Hoje você sabe quantos? Bem menos vários. Normalmente nós somos assim, o nosso cérebro vai para o caminho mais fácil. Você que tem que exercitá-lo, você que tem que forçá-lo. Segunda característica que eles dizem é que, infelizmente, somos difíceis para mudanças, para hábitos, comportamentos, porque muitas vezes as nossas mudanças, a gente imagina coisas grandes demais, como por exemplo, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano todo. Você não lia nem um versículo por dia, agora quer ler a Bíblia inteira que nem um desempenhado, assim, doido. Não vai. Aí você fala, ah, não, verdade, muita coisa, eu não consigo ler nenhum texto, acho que não vai rolar não. Aí a gente vai lá e para. A terceira característica que eles colocam é que a gente não reconhece os gatilhos do nosso cérebro. Por exemplo, quando você chega em casa, e eu faço muito isso, chego em casa cansado, se eu tirar o tênis e sentar no sofá, tchau academia. Sim ou não? Chegou em casa, pega o shake, faz alguma coisa, só troca de roupa, se precisar ir, ó, ou se for o caso, nem vai para casa, bota uma mudinha de roupa na motoca, no carro e deixa ali. Tem muda de roupa minha aqui na igreja, porque
Tem ali por quê? Porque, rapaz, de atrás eu fui treinar de calça, calça jeans e camiseta. Pastor, e sapato? Pastor, de sapato, falei, cara, ou se eu botasse o tênis, não é assim, Andrezão? Se eu botasse o tênis, eu não vinha. É meu gatilho. Sentei no sofá, esquece academia. Deixa o sofá de lado, vou direto. A gente precisa aprender os nossos gatilhos. Quarto, por causa da nossa vitimização. A gente sempre está, às vezes, não queremos mudar, porque a gente acha que a culpa sempre é do outro. Então, quem precisa mudar é o outro, e não eu. Aquele crente que a gente chama de crente a pá. A benção vem, ele traz para si. Aí vem uma palavra, ele cata igual a pá e joga para o outro. Isso aqui é para você. Como assim? Você devia estar lá no culto hoje. Foi para você a palavra. Já viram isso? Se você vê a palavra, é para nós. Você pode compartilhar com ele, viu? Foi a palavra que falou meu coração, eu gostaria que você ouvisse. É diferente, mas normalmente nós somos vitimizados, inclusive no culto. Ai, fulano devia estar aqui. E a gente faz isso às vezes com o cônjuge. Está ouvindo? Fala a Deus. Não é? E essa vitimização, a gente até consegue ajustá-la a partir do nosso companheiro, ou por exemplo, uma desculpa que eu ouço muitas pessoas vitimizadas falar: eu só não treino porque eu não tenho dinheiro. Tem lugar para você treinar aberto. Ah, eu só não vou para a academia porque eu não tenho um companheiro. Me liga, eu vou. Ah, eu não treino porque eu não tenho roupa. Ué. E a gente vai colocando várias e várias desculpas, se vitimizando a despeito da mudança. Uma quinta estrutura que eles colocam é não ter propósito. Sabe por que a gente não muda? Porque a gente não entende foco nem propósito na nossa existência. Porque se você entender esse propósito, por exemplo, eu quero ir para a academia, eu estou usando a academia porque é meu habitat, que eu gosto demais, mas se você falar, por exemplo, eu preciso crescer 2 quilos, né, Andrezão? 2 quilos, preciso crescer na academia. Você tem um propósito, tem uma motivação. E a partir desse propósito, dessa motivação que você tem, o que acontece? Eu vou à academia. Aí chega aquele dia e fala: poxa, hoje eu não estou muito afim de ir. Eu não vivo por motivação, eu vivo por propósito. Eu não vivo por motivação, eu vivo por propósito. Motivação é até legal, mas quando ela não aparece, eu lembro de que preciso crescer, então eu falo: eu vou. É diferente. Sexto e penúltimo que eu coloquei de consideração: medo de dizer adeus. Por isso que a gente não muda às vezes. Por exemplo, às vezes a gente não muda as circunstâncias da nossa vida, não muda relacionamentos que estão tóxicos na nossa vida, ou carreira mesmo, porque a gente fica com medo do que vão pensar ou do que a gente vai viver depois de tudo isso. Então, a gente tem medo de mudança, porque senão a gente vai ter problema. Só um pouquinho, senão a gente vai atrapalhar, tá bom? Senão a gente atrapalha eu e você falando, tá bom? Obrigado. Depois, se quiser, a gente pode conversar um monte, nós dois, fechou? E por último, sétimo último lugar, depois de um medo de dizer adeus, é mentalidade fixa. E aqui para mim é um dos piores. É quando a gente tem aquela ideia: eu sou assim, eu nasci assim. Ou talvez quando você já disse, ou você já ouviu alguém dizer: ah, tá velho, já não muda mais, não mudou até agora, não muda mais. Ou talvez quando alguém já ouviu dizer, e eu ouço muito, dentro da igreja inclusive, falarem isso: ah não, mas isso sou eu assim mesmo, porque isso faz parte do meu signo. Perguntaram para mim um dia: pastor, que signo você é? Eu sou dinossauro. Falou: mas não existe. Eu falei: não existe nenhum, então eu posso ser o que eu quiser, eu gosto de dinossauro, e o Rex ainda. Tem gente que é assim, mentalidade fixa. Então qualquer mudança que lhe apareça, ela fica brava, ela fica irada, ela olha, ela fala: não, deixa para lá, eu não quero, e não porque eu sou assim, e nunca vai ser aberto a mudanças. E por mudanças não surgirem ou não acontecerem, aí que então que a gente fica um pouco travado, parado, e a vida não se desenrola, não se desenvolve, porque o nosso cérebro nos condiciona a viver assim. Identificou com alguma dessas características no seu cérebro? E aí então eu quero entrar no texto de Pedro, para a gente perceber como é que Pedro fez, e que Pedro é igualzinho a essas narrativas que a gente colocou.
O personagem que nós vamos aprender tem a ver com Pedro. E Pedro, na sua estrutura, apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, nasceu em Betesda, irmão de André, o outro discípulo de Jesus. Tinha uma sociedade com Pedro e Tiago, por isso que sempre estavam juntos, Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro casado, tanto que Jesus, lá em Mateus capítulo 8, cura a sogra de Pedro. E dizem as situações aqui, por isso que Pedro negou Jesus. Porque você curou a minha sogra, agora você vai ver, agora eu vou descontar. Dizem as piadas internas teológicas. Mas o texto que nós vamos ler, no versículo de número 26 em diante, faz parte da última noite de Jesus com os seus discípulos. Está comigo na sua Bíblia aí? Mateus capítulo 26, versículo de número 26. Diz assim: enquanto eles comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novamente convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Na tradição cronológica do texto, esse texto faz parte ainda um pouco mais, antes de saírem para o Monte das Oliveiras. O contexto é que Jesus também, ao momento que fez a ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos. Essa narrativa está lá em Lucas, quando fala como Jesus fez além da ceia, Jesus ensinando-os as primícias, e disse para eles, lavando os pés dos discípulos, inclusive Pedro, numa delas, é o momento, o personagem da questão, surge dizendo para Jesus: não, o Senhor não pode lavar o meu pé, porque o Senhor é o mestre e eu sou o discípulo, sou eu que lavo os seus pés. Foi então que Jesus disse: se você não me permitir, não terá parte comigo. Aí Pedrão, empolgado, sempre dizendo, né? E ele soltou a voz falando o quê? Então lava o corpo inteiro. E aí então, nesse mesmo contexto, surge o versículo de número 31. Eu quero continuar a leitura aqui. Só que o 31, eles não estão no Monte das Oliveiras, estão no contexto juntamente com os outros ali. Só para você entender a cronologia do texto. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós, vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Livro de Zacarias, no capítulo de número 13. Mas depois da minha ressurreição, ireis adiante de vós, e lhes aguardarei na Galiléia. Disse-lhe então Pedro, olha aí o personagem nosso, Pedro: ainda que venha a ser um alto preço, ou melhor, um tropeço, para todos, tu nunca serás para mim mestre. Não é a tradução. Olha o Pedrão entrando em cena aí. Mas então Jesus replicou: em verdade te digo, Pedro, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu há de me negar por 3 vezes. E Pedro de novo refutou Jesus, dizendo: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, Senhor. E então todos os discípulos disseram: não o negaremos. Até aí apenas a leitura do nosso texto. Nós vamos entender, e eu queria que você olhasse para essa história, porque Pedro, no capítulo 26, olhe um pouquinho mais à sua frente, vira uma página da sua Bíblia talvez, e vamos para o versículo 69. Esse é uma cena, e agora a segunda cena.
69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Tu estavas com Jesus, o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que você está falando. Saindo para o alpendre, foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, como um juramento desta vez: Não conheço esse homem que dizes. Logo depois aproximou-se dele e disseram a ele: Verdadeiramente és um deles, porque o modo de você falar te denuncia. E então ele começou a praquejar, ou a xingar, a se incomodar, a se irar, e jurando disse: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E então Pedro se recordou, na sua tradução talvez se lembrou, que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saindo dali ele chorou amargamente. A pergunta que a gente fez no início, é a mesma que se instala aqui para a gente dialogar sobre Pedro, é: como que alguém numa mesma noite disse que nunca negaria, até morreria por Jesus, passado algumas horas, negou? Como que alguém, a partir daquela ação ou relacionamento, diálogo com Jesus, não durou nem 24 horas a decisão de mudança daquele homem? Ficou apenas no campo da subjetividade, ou ficou apenas no campo do discurso: eu vou mudar, ou talvez eu morrerei, como ele disse, ou mesmo a palavra do próprio Pedro: nunca jamais te negarei, Jesus. Passado algumas horas, por 3 vezes Pedro nega Jesus. Para você perceber e a gente tentar entender que a gente também não dura com as nossas mudanças, assim como Pedro não dura com a sua mudança, não até então. Para a gente perceber também que a gente fala, mas a gente não faz o que a gente fala. A gente fala algumas coisas importantes, sabemos, conscientes, mas a atitude parece que ela não coopera, não corrobora com a consciência, com o fato, com as circunstâncias claras, e a gente não faz o que deveria fazer. Por que isso acontece com a gente? Além dos detalhes científicos, eu quero lhe trazer alguns aqui que saltam do texto. Por que a gente não mantém postura de mudança na nossa vida, como Pedro não manteve? E a primeira delas é porque Pedro estava cego por os sinais que a vida lhe dava. Vou repetir: porque Pedro estava cego para os sinais que a vida lhe dava. Se você olhar para o versículo 34, Jesus fala, e todos os evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, é um dos poucos momentos onde todos eles narram a história, deixa declarado que Jesus, olhando para Pedro, disse para ele: Pedro, essa noite tu me negarás. Talvez numa tradução mais do Isaías, Jesus diria assim: Pedro, larga de ser petulante, tu não vai morrer por mim, tu não vai fazer nada por mim, não já, tu vai me negar. Ele nem sequer ouviu o que Jesus disse direito, ele já refutou, como a maioria das vezes nós fazemos: nunca jamais te negarei, Jesus. Nem sequer ouviu, nem sequer deu tempo para analisar, falar: poxa, por que Jesus está falando isso de mim? O que ele sabe que eu não sei? Por que o Senhor está fazendo isso? Não, ele refuta e nem sequer fica olhando as evidências, que não somente aquelas circunstâncias, mas a anterior, como por exemplo, Jesus quer lavar os pés dele, e ele não deixa, e Jesus dizendo: Pedro, não é assim, já mostrando alguns sinais para Pedro, de que Pedro, tu está fora da casinha, não é assim que funciona a vida não, tu não aprendeu nada. Tanto que para todos os discípulos narrados aqui, o único que Jesus diz assim, claramente, duramente, foi para Pedro: arreda-te, Satanás. Por quê? Porque era o cara que não percebia o que estava rolando,
não ficava atento aos sinais da vida, das narrativas do próprio mestre, a olhar para aquilo que está acontecendo na sua própria estrutura. Ou seja, é alguém cego para as circunstâncias e sinais que a vida vai dando, e a gente não muda, porque a gente não está percebendo, a gente acha que nada precisa ser mudado. É assim que aconteceu com Pedro. Talvez com você e eu, a gente não está percebendo que a nossa saúde está indo embora, e a gente está achando que está tudo bem. E a saúde está dando sinais que você precisa mudar o seu comportamento, os seus hábitos, e você não está olhando os sinais. Até o médico lhe diz algo e você, beleza, quando tiver tempo, cuidarei. E o médico te dizendo, é hoje. Ou talvez até mesmo a gente na vida espiritual, no nosso esfriamento espiritual, a gente está percebendo que está lendo menos, está percebendo que está orando menos, está percebendo que a gente está se afastando do corpo, e a gente está vendo os sinais, mas a gente custa em enxergar, ou talvez em acreditar, que os sinais estão dizendo o que estão dizendo. Isso é resistência à mudança. Segundo a psicologia, isso é autodefesa, a gente não quer enxergar o que é tão claro para nós. Porque é mais fácil ser cômodo a despeito da mudança e dizer que isso não pode ou não precisa ser mudado. Como por exemplo, o tanque de gasolina, como alguns me conhecem e sabem que a minha esposa, ela tem essa tendência de andar sempre com o tanque de gasolina na reserva e a luzinha acesa. O que aquela luzinha te avisa? Que a gasolina está acabando. Uma vez eu falei para uma pessoa, ela brincando no carro, falou, pastor, a luz acendeu. Eu falei, não, eu não acredito nisso. Não tem a ver com a sua crença, tem a ver com o fato, a gasolina vai acabar. Eu brinquei falando nisso, né, com ele. Gasolina está acabando? Não, não acredito nisso quando acende. Mas acender aquele painelzinho, aquela luzinha, para dizer para você, para, abastece, você vai ficar na mão. São sinais que a vida, que o carro, que Deus, que Jesus faz com Pedro, faz comigo e faz contigo. Você observa? Ou você, assim como Pedro, nega de pronto assim? Que é isso, Senhor? Negar qualquer coisa, isso eu não faço, até morro, mas isso eu não faço. Segunda coisa que salta ao texto, se a primeira é porque ele não estava aberto ou percebendo os sinais, a segunda é porque ele não é motivado ou não tem postura de mudança e mudanças consistentes que durem, é porque ele sempre toma decisões pela emoção e não pela razão. Isso é tão fato que, se você perceber no João capítulo 13, quando eu mencionei no início, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 11, quando Jesus, ao falar para eles que Pedro o negaria, Jesus estava todo aquele momento, toda aquela emoção, a última ceia, falando que ele teria que sofrer, lavando os pés dos discípulos, e de repente fala isso, a emoção tomou conta de todo aquele ambiente. E aí Pedro, por causa daquela emoção, Jesus sofrendo, não estou entendendo nada, mas Jesus é bom, Jesus não vai sofrer, nós vamos matar quem for, tanto que ele faz isso lá no Getsemane, tira a espada quando vai orar, e corta a orelha de Malco, a orelha direita de Malco, a Bíblia faz questão de deixar esses detalhes, um dia a gente fala sobre isso. Mas Pedrão, lidando com as suas emoções, ou no ambiente de emoção, toma a decisão, e decisão que é tomada por emoção, não dura. Segundo os profissionais da área, o córtex frontal, né, que é onde a gente deposita muito mais a nossa racionalidade, nos momentos de emoção a gente perde isso e a gente não consegue parar e pensar e decidir com a razão, a gente decide pela emoção. Por isso que quantas vezes eu e você tomamos decisão como Pedro, empolgados, comprando um carro ou alguma coisa que não precisávamos, nós ficamos empolgados e compramos, depois falamos, e agora? Quando caiu a ficha, quando a razão apareceu, quando você colocou na mesa para contar as cartas, você percebeu que aquilo ali não era necessário. Tomou decisão pela emoção. E decisão pela emoção, ou vai te frustrar, ou não vai durar. A terceira e última questão, que apresenta por que a gente não muda, ou por que Pedro não mudou a despeito das suas necessidades, inclusive as suas mudanças não se tornaram mais do que um dia,
A terceira é porque as mudanças não ocupam o mesmo espaço de quem é extremamente orgulhoso. Vou repetir, porque a mudança não ocupa o mesmo espaço de quem é extremamente orgulhoso. E Pedro se declara aqui orgulhoso, porque no versículo 33, ele diz: nunca serás para mim, Jesus. Nunca serás tropeço, porque Jesus vai iniciando, como você viu a leitura, falando sobre ele será uma pedra de tropeço, e eles vão ferir o pastor, e as ovelhas fugirão, e tal. Aí Pedro fala: não, para mim o senhor não é, o senhor é o cara, e tal, aquele cara assim, já, eu sei, eu sou, é nós. Pedrão, talvez Jesus diria: baixa aí um pouquinho, relaxa, não é tudo isso não. Não sei se alguém já te disse isso, mas meu pai uma vez me disse isso. Você não é tudo isso não. Ainda bem que foi meu pai. Porque se fosse outra pessoa, eu não sei como é que eu reagiria, não sei como é que eu estaria de espírito, mas meu pai me disse, agora eu aprendi. Se qualquer pessoa me disser: você não é tudo isso não, eu falo: é verdade, sou mesmo não. Mas nas circunstâncias que eu estava, eu achava que eu era tudo isso. Adolescente, de mobilete. Essa semana eu peguei uma carta nas minhas mudanças, achei uma narrativa da minha vida, quando eu fui para o seminário em 1996. Esse tempo. Dia 26 de fevereiro de 1996, estava em Cuiabá, para o primeiro dia de aula. E essa carta estava narrando que eu tinha mobilete, fazia isso, fazia aquilo, tal. Eu fiquei olhando aquela carta, olhando e falei: Jesus, quanto tempo, né? E como a gente vai percebendo que a gente faz algumas coisas por orgulho. Como a gente percebe que nós somos muito parecidos com Pedro, que a gente não cede. O médico diz para nós algumas coisas, você vai agora, a moda não é ouvir o médico, é ouvir uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma 10ª, 20ª opinião. Não é porque as opiniões são desencontradas, é porque você não quer se submeter a nenhuma delas. Porque a gente sabe de tudo. E a internet fez isso com a gente, não é? Nos deu o diploma. Quando você entra no Facebook, faz uma conta no Facebook, o que acontece lá? Você ganha um certificado de sabedor de tudo em doutorado. Você sabe tudo sobre tudo, inclusive sobre a vida de todos. E aí o que acontece muitas vezes é que todos nós erramos, temos nossas falhas, mas talvez assim como Pedro, o que não deixou ele entender a mudança que poderia acontecer na vida dele, e que aconteceu, nós vamos entender isso na narrativa já, é porque o orgulho estava atrapalhando a mudança. Deixa eu dizer o que talvez meu pai me disse, mas o que talvez Pedro ouviu de Jesus: você não é tudo isso não. Uma vez um professor de seminário lá em Cuiabá me disse: professor Civale, tem gente melhor que a gente sempre, em tudo que você faz. Isso é para a gente entender que a gente precisa se colocar no lugar que a gente tem que se colocar. E se for necessário haver mudanças, esteja aberto. Deixe seu orgulho de lado, reconheça, fale: eu errei e não te ouvi, mas agora eu quero te ouvir porque eu preciso mudar. Não dá mais para ser assim. Reconheça. Pastor, mas como assim? Era tão claro o orgulho de Pedro, que depois que tudo aconteceu, alguns sinais começaram a dizer sempre Pedro ouvindo os sinais de Jesus. Quando Jesus ressuscita, um dos evangelhos vai dizer para a mulher: vai, avisa os discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Imagina chegar todo mundo assim: Gabs, Jesus ressuscitou. Gabs, Jesus mandou falar para você que ele ressuscitou e citou seu nome. E o que Pedro fez? Foi pescar. Se o orgulho tivesse dado um pouco de espaço, o que Pedro faria? Jesus ressuscitou ele, inclusive ele foi lá ver, saiu correndo, foi na frente, é verdade, todas essas cenas. Mas quando ele vai conversar com Jesus, ali então há uma mudança e transformação. Pedro, tu me amas? Aí Jesus muda a história de Pedro. Por isso, o que a gente faz então, pastor? E aqui eu quero te dar alguns desafios. O que eu faço então diante das mudanças para elas serem perpétuas na minha vida, as essenciais?
para que eu comece mudando, para que seja evidente as mudanças, que haja fruto de arrependimento, para que haja evidências claras de que eu não sou mais quem eu era. O que eu preciso fazer? A primeira, Lucas capítulo 22, versículo 32. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, Lucas 22, versículo 32. É a mesma narrativa. É a mesma narrativa de Pedro. Mas aqui Lucas acrescenta uma palavra que só ele fala, os outros não falam. Lucas capítulo de número 22, o versículo é o 32, olha o que diz: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Tu, porém, Pedro, ou Cefas, que é o nome aramaico, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. É o mesmo contexto de Pedro ser avisado. Por isso, a primeira postura que eu e você precisamos ter para que as nossas mudanças necessárias aconteçam é a gente se converter. Porque qualquer outra mudança, ela é de fora para dentro, ela é doutrinação. Uma palavra que eu gosto mais de utilizá-la, ela é adestração, se é que existe o adestramento, enfim, adestrar. É algo que você impõe sobre alguém que não faz parte da natureza desse alguém. É como, por exemplo, eu brinco com a Daunita, eu paro, Daunita, senta, ela senta. Cachorro não senta, cachorro late. Como talvez você brigue com o seu cachorro que está aí, ó, latindo, para de latir, cachorro. Ele fala, eu faço o que então? Mio? Manda e-mail? Cachorro late, criança chora, isso é a natureza. Por isso que algumas das nossas ações não vão ser transformadas ou mudadas, não é porque você não tem vontade ou algo assim, mas é porque falta conversão, falta nascer de novo, porque é algo do céu que vai adentrar em mim e você, somos templo do Espírito, e essa transformação vem de dentro para fora, regeneração. E talvez nós não conscientes fazemos tais posturas ou tais atitudes, porque nós ainda não somos convertidos, talvez somos convencidos ao Evangelho, mas a conversão passou longe da gente. Não nascemos de novo, como Jesus fala no livro de João. Metanoia, morrer e nascer, como lançado e voltar, morrer e nascer, como ser plantado. É essa transformação que Jesus quer que eu e você tenhamos, mas a gente não tem essa consciência. Porque hoje se fala muito pouco sobre nascer de novo, se fala sempre sobre venha do jeito que você está, que Jesus te ama e te aceita e fica assim só. Não, aqui você vai ouvir claramente. O convite de Jesus é para que você se arrependa e tenha consciência que você precisa de alguém que vai resgatar você, de um redentor, de um salvador, de alguém que vai justificar você. Então não é do jeito que você quer, é do jeito que Jesus fez na cruz para que eu e você nos tornasse mais uma vez reconciliados com o Pai. Chama-se arrependimento, conversão, nascer de novo, para que então a gente assimile aquilo que o Espírito Santo produza em mim e você, dentro de nós, e essas ações fazem parte, começam a fazer parte da nossa natureza, não do velho, mas do novo homem. Por isso que aí então começa a ser mais fácil mudar, porque no mínimo você já começou uma mudança essencial, que é se converter, que é nascer de novo. Talvez aqui a gente precisa se autoavaliar e se render aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, eu achei que era convertido, mas não sou. Pedro achava que era. Eu andei 3 anos com o Senhor, Pai, agora que o Senhor me diz que eu não sou. Jesus diz claramente para Pedro, quando você se converter, Pedrão, você fortalece os teus, porque ainda você não é o que você acha que você é. Como eu disse para você, essa palavra para mim é muito clara. Talvez Jesus disse nas entrelinhas, Pedro, você não é o que você acha que você é. E o primeiro passo é conversão. O segundo passo que eu encontro no texto está no livro de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15 até o 22, você não precisa abrir nesse texto, mas você conhece, é quando Pedro é tratado com Jesus a partir da sua negação, com aquelas expressões muito comuns, que a gente já ouviu, já falei sobre isso algumas vezes aqui. Pedro, tu me amas? Lembram? Jesus chama Pedro, e Pedro lá pescando, traz, e de repente Jesus aparece ali, fazendo um churrasquinho de Pedro, um Pedro na brasa, um peixe na brasa. Pedro na brasa também era bom, mas nesse caso era só peixe.
peixe na brasa, e vem Pedro, e Jesus começa a conversar com Pedro, e tratar Pedro, e pergunta: Pedro, tu me amas? E eu fiquei pensando, para hoje, a gente pensar sobre isso, por que Jesus trata sobre essa postura, ou sobre essa questão do amor? Segundo James Smith, no seu livro muito bom, se você quiser ler, ele vai falar sobre: você é aquilo que ama. Você é aquilo que ama. E o viés dessa proposta é a mesma que Jesus está tratando, porque é muito provável que Pedro não amava Jesus como ele achava que ele amava, tanto que na narrativa desse texto, se você olhar na sua Bíblia, vai estar: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, tu sabes que eu te amo. No original não está assim, no original está dizendo, Jesus dizendo, tu me agapau, ou tu me ágape, o amor ágape. Aí Pedro responde: Senhor, tu sabe que eu te filéu. Então no original é diferente, porque o amor ágape é o amor que Jesus queria que Pedro tivesse a despeito de quem habita nele, que é o próprio Deus. Mas Pedro reconhece que ele não ama Jesus como ele achava que ele amava. Ali agora ele reconhece, e ele diz: tu sabes que eu te curto. Filéu é filantropia, é amizade, é curtir. Senhor, eu só curto, eu não amo como eu deveria. E ele reconhece isso naquela hora. Por isso que depois da conversão, a segunda atitude que talvez eu e você precisamos fazer é alinhar aquilo que nós amamos. Porque talvez você não muda porque você não tem suficiência de amor por aquilo que é necessário fazer. Talvez seu casamento não está mudando, faltando a postura sua, porque você não ama de verdade o teu casamento, ama outras coisas e não o teu casamento. Talvez você não ama o teu emprego como você deveria para mudar ou para entender, porque não ama o teu emprego, ou a tua igreja, ou outras coisas. Enfim, os teus amores, eles estão desalinhados. Você está amando o que não deveria, por isso que é fácil mudar para algumas coisas, mas o que deveria você não ama. Desalinhamento de amor. E Jesus faz isso com Pedro. Você precisa amar o que precisa ser amado, e você precisa parar de amar o que você está amando, que isso está sendo tóxico para você. Inclusive, a gente ama mais coisas do que pessoas, quando deveríamos amar pessoas e usar as coisas. Pastor, o que eu tenho que amar então? Primeira prova para você alinhar o seu amor é amar o que Deus ama. Ame o que Deus ama e você não vai errar. Ame o que Deus ama e você não vai errar. Terceira e última. Se primeiro é a conversão, o segundo é alinhar o seu amor, a terceira é começar agora. Para de procrastinar a mudança, começa hoje. Porque o tempo, como nós falamos semana passada, no Salmo de número 90, o tempo é como uma sombra, hoje está e já já não está mais. E se você continuar procrastinando aquilo que você e que Deus está falando ao teu coração nessa noite, que precisa ser mudado, e você vai deixando para amanhã, para depois, pode ser que não dê tempo. Não dê tempo, e você vai sofrer a angústia do arrependimento te carcomendo o restante da sua história. Pedro, no capítulo 1, versículo 14 em diante, do livro de Atos, você percebe um novo Pedro. E eu desafio você a fazer um estudo essa semana sobre o primeiro, ou os primeiros dias, a primeira vida, a primeira parte do ministério de Pedro, antes da conversão, que é o momento de Jesus falando com ele: tu me amas, e depois o outro Pedro. Parece que mudou a história, tanto no capítulo 1, versículo 14 em diante, no discurso de Pedro, algumas pessoas falam: você, quase com a mesma história daquela negação de Pedro, você estava com ele, fala: estava mesmo, e vocês crucificaram ele. Peraí, opa, o primeiro Pedro fugiu, esse encarou, opa, mudou, converteu. Mas quando que ele fez isso? Ficou guardado? Ficou alguns anos? Não, a hora que ele entendeu, mudou, converteu, alinhou aquilo que ele tinha que amar e começou a mudar. Agora. Por isso que talvez eu e você precisamos ter atitude a despeito das nossas famílias. Para que ela se desenvolva e mude, você precisa mudar agora. Não é depois que você perder a sua família. A sua saúde, você precisa cuidar e mudar o seu comportamento, o seu alinhamento com ela hoje, porque depois que ela ficar toda ruim, não dá mais tempo, aí você fala: deveria ter amado mais, ter visto o sol se pôr, como diz a canção. Hoje você tem a decisão, não é só escolha, é decisão. Você decide ficar do jeito que está, e a mudança vai simplesmente ser algo subjetivo para você, ou você vai falar: poxa, eu preciso mudar algumas coisas.
eu preciso repensar algumas áreas da minha vida. Eu preciso, assim como Pedro, entender que eu sou convertido, eu vou pela palavra. Falei hoje ali no QG do que mais, sobre o nosso otimismo. Cristão não é otimista, cristão é consciente. Isso o leva a ser otimista, mas antes de ser otimista, ele é consciente. Porque nós oramos a Deus, venha o teu reino. Então, se o reino de Deus é melhor do que o que está aqui, então a coisa vai ficar melhor, porque o reino de Deus está por vir, está vindo, vai vir, está já. Então a gente trabalha para que as pessoas sejam transformadas, para se tornarem pessoas melhores, mais seres humanos. Então a gente sempre tem a expectativa de que as coisas vão melhorar, não é por causa da minha fé, ou algo assim, não, mas é por causa da obra redentora de Jesus, que quando chega em alguém, transforma aquele alguém numa nova criatura, e aquela nova criatura passa por transformação, e essa transformação passa por ele, sai dele, vai para onde ele está, ocupa espaço na família e em todos os lugares. Isso chama-se conversão. Mulher samaritana, livro de João, capítulo 4, quando ela encontrou-se com Jesus, apesar das suas desculpas, ela ouve falar: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o prometido. E ela vai, chama as pessoas de toda aquela cidade, Samaria, e todo aquele grupo ouve a primeira missionária que falou do Evangelho de Jesus. Ou seja, toda vez que você se encontrar com Jesus, ou a primeira que você se encontrar com Ele, tua vida vai ser diferente, porque isso se chama conversão. Por isso, para você ouvir, refletir e agir, é que eu quero encerrar. Fique atento às sinalizações da vida. Deus pode usar alguém para falar para você que você precisa mudar algumas coisas, ajustar o seu GPS. Fique atento que Deus pode usar até uma mula para falar com você. Uma vez me disseram assim: Ismael, por que Deus usa uma mula? E aquele pastor respondeu prontamente: porque só mula fala com mula. Porque talvez a gente está tão cabeça dura que vai ter que ser um bicho para falar com a gente, porque o pai, a mãe, o irmão, a palavra, Deus, não está fazendo sentido falar com a gente. Fique atento às sinalizações que a vida está te dando. Segundo desafio que eu te faço para você ouvir, refletir e agir: cuide das suas emoções. Não deixem elas tomarem decisões por você. Em emoção, pause e fale: eu não posso decidir isso agora, me dá um dia. Me dá um tempo para pensar, me dá um tempo para eu conversar com algumas pessoas. Não tome decisões importantes pela emoção. Terceira, alinhe os seus amores. Perceba se você não está amando o que não se deve. Isso tem a ver com a tua agenda. O que vai determinar os teus amores é a tua agenda. O que você ama está na tua agenda. Se você precisa, entregue-se para Jesus, se converta, porque a transformação só acontece assim. E você que já se encontrou com Jesus, mude hoje. Comece hoje. Amanhã pode ser tarde.